A notícia que chega é que o Fluminense pode ser vendido a qualquer momento. O presidente já afirmou que está disposto a vender a SAF do Fluminense. E alguns jornalistas fizeram uma análise do que está acontecendo na situação do Fluminense e como isso pode se desenrolar ao longo das próximas semanas. Lembrando que, mesmo sendo flamenguista, temos que admitir que o Fluminense tem sim uma base, que é a de Xerém, que exporta muito jogadores de altíssima qualidade, que servem hoje clubes tanto da Europa quanto da América do Sul, e que, sabendo explorar bem esse ativo financeiro que o Fluminense tem, o comprador vai ganhar muito dinheiro. A informação que chega, fazendo as contas ali da questão das últimas 3 receitas, e tirando o valor da dívida do Fluminense, hoje, quem quiser comprar o Fluminense vai pagar 560 milhões de reais. Então aí ia pagar 565 milhão. Se a gente for dividir isso pelo dólar, hoje é 6,20, daria em torno de 90 milhões de dólares para comprar o Fluminense. Esse valor é um valor muito baixo, pensando no mundo do futebol como um todo, já que um jogador de nível europeu pode sim ser vendido a esse valor. A gente for pensar no Grealish, foi comprado a peso de ouro na Inglaterra e é um jogador muito fraco, e foi comprado pelo Manchester City. Ou seja, um clube brasileiro com uma marca muito grande, ganhador da penúltima Libertadores, pode ser vendido por um valor muito baixo devido a essa situação. Lembrando que o Fluminense passou por maus bocados em 2024, quase caiu, foi na última rodada. Eu até brinquei com meus amigos falando que o Fluminense ia de fato cair, não caiu, e o que vemos aí de fato é que o Fluminense conseguiu se manter na Série A, é importante. O clube, quando cai para a Série B, perde a receita de transmissão de TV, cai muitas vendas de camisa, tem que se desfazer de jogadores que são de níveis maior do que de fato vai jogar a Série B. E o Fluminense acaba sofrendo com essa situação. Poderia sofrer com essa situação, mas conseguiu se salvar. Agora, vender o Fluminense por 560 milhões de reais, eu acho o valor baixo, pensando no ativo financeiro do Fluminense, que é a base de Xerém, e de tudo aquilo que o Fluminense pode, assim, explorar ao longo do tempo. Lembrando que o Fluminense tem uma dívida, e se fosse pensar na questão da dívida, mas fosse colocar a dívida de 600 milhões, que pode aumentar devido ao ano passado, mais o valor que o cara iria pagar, chegaria ali a 1 bilhão e 100. Mas a gente sabe que muitos dos compradores das SAFs compram o clube e com o dinheiro que gera do clube e do ativo financeiro do clube, acabam pagando suas dívidas. Quando a gente pensa, por exemplo, no Ronaldo, eu sempre falo, o pessoal acha que o Ronaldo é bilionário, mas ele não é bilionário. E chega no final das contas, pegou o Cruzeiro, colocou o nome dele na reta, injetou um dinheiro e fez ali aquela gestão consciente que ele fez. Hoje, com o Pedrinho PH, o Cruzeiro está em outro nível de gestão e de questão de dinheiro, porque agora tem um bilionário por trás. E a justiça que chega, que de fato pode ser sim o BTG Pactual, ou pode ser apenas o negociador dessa transação. Lembrando que o fundador do BTG Pactual, o André Esteves, que é um bilionário brasileiro, ele é tricolor e pode sim, talvez, comprar o Fluminense, a depender da situação. 2 pontos que devem ser analisados nessa situação. Primeiro, vai colocar pessoas de qualidade para poder fazer a gestão do clube no dia a dia, ou vai ser apenas aquele mandatário que vai contratar jogadores apenas por ego? Lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre por que o Botafogo deu certo, porque foi a única SAF que deu certo aqui no Rio de Janeiro. Eu expliquei os pontos que, na minha visão, fez o Botafogo com o John Textor saído muito bem aí nesse último ano, 2024. Vou até deixar aqui em cima o card para vocês acompanharem o vídeo que eu fiz. Agora, tudo isso, o que vai ser dito e vai ser confirmado nos próximos dias. Vamos ficar então aí de olhos abertos e fique com o vídeo a seguir dos jornalistas da UOL Esportes falando sobre essa situação do Fluminense e sobre a eventual venda do Fluminense para a SAF e para o BTG Pactual. Será que vai ser vendido? Vejamos aqui esse vídeo ao lado. Olha aqui, ó, valor do clube, 3 vezes a receita menos a dívida. Receita de 3 anos, 1,162 bilhões.
2024 foram 481, 2023 347, 2022 333. A dívida de quase 600 milhões, 597. O valor final, 565 milhões. É isso que vale a SAF do tricolor, do Fluminense, Rodrigo? Vamos lá, Marcini, esse é um valor de referência, Uhum. não é exatamente o que vai acontecer, mas é um valor de referência usado por todo o mercado. O César Grafietti já falou com a gente, inclusive quem está trabalhando na negociação da SAF do Fluminense trabalha com esse número também, que é da onde que eu tirei, não tirei da minha cabeça premiada aqui. Enfim, como que voltou a discussão da SAF do Fluminense? O Fluminense já está quase 3 anos numa discussão de SAF, mas que não andava. E aí, no início da semana, após o encerramento do Brasileiro, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu uma entrevista dando duas informações vitais. Uma, ele topou vender o controle do Fluminense. Ou seja, vendeu o controle do futebol majoritário da SAF do Fluminense. Antes, o projeto dele era um projeto de SAF com sócio minoritário. Gente, sócio minoritário não deu certo em nenhum lugar aqui no Brasil. Ninguém quis comprar sócio para não controlar o futebol e deixar na mão do clube. Não houve isso, não aconteceu. Por isso, quando ele disse que aceitou isso em novembro, falou para o BTG, que é o clube o banco que está trabalhando a SAF do Fluminense, estruturando, e aí eles estavam esperando só acabar o campeonato, o Fluminense se manter na primeira divisão. Porque se caísse, obviamente, ia ter um impacto absurdo no valor do clube. Porque impacta as receitas, enfim, por motivos óbvios, né? A partir do momento que o clube se manteve, ele deu essa entrevista confirmando que ele pode ceder o controle. Até falou que se a empresa quiser nomear ele como CEO, tudo bem e tal, mas isso aí é outra discussão lá para frente, né? A questão é, ele topou vender o controle. A partir daí, a informação que eu tive é que se destrava todo um projeto que estava há 3 anos, mas que não andava para frente. Eu falei com o Mário Bittencourt no início do ano, eu acho que foi no sorteio da Libertadores, e ele falou, não, vai ter novidades aí de SAF, só que o negócio não andava, porque ele não se queria vender o controle. E sem vender o controle, ninguém vai comprar. E o Fluminense, óbvio, que é um clube que desperta muito interesse, né? Porque é um clube no Rio de Janeiro, torcida gigante, tem uma história gigante. Aí, esse valor que a gente está dando aqui é só a receita do Fluminense sem a receita da LFU, porque ela é uma receita que, enfim, foi uma venda ali de direito, não dá para entrar dentro dessa conta. E também não tem. Aí você está a receita bruta do clube, né? Essa receita bruta serve ali para você calcular. Eu até usei a receita bruta. Na conta costuma-se usar a receita recorrente, que é tirando a venda de jogador. Aí até entrou a venda de jogador. Mas ela serve como referência. A empresa que compra, se compromete a pagar a dívida do Fluminense, que era de 600 milhões no fim do ano passado, provavelmente aumentou. Eu não tenho a confirmação, porque o Fluminense ainda não publicou balancete periódico, né? Nem todos, a maioria dos clubes não publica. Mas eu acho que vai aumentar, porque o clube teve gastos grandes esse ano, enfim. Tudo sinaliza que deve aumentar. Se não aumentar, a gente aqui faz a correção. Mas sendo assim, você se compromete a pagar a dívida. Não é que você vai investir só aquele dinheiro. Você se compromete a pagar uma dívida e compromete a fazer um investimento. Isso é um valor referência. O que o Mário vai conseguir negociar, o que o BTG vai encontrar de investidor para o Fluminense, a gente vai ver durante o período de 2025. Porque no final das contas, o preço de qualquer coisa é o preço que a pessoa está disposta a vender e a outra está disposta a pagar. Esse é o preço, né? Que pode ser muito maior ou muito menor do que esse. Mas, assim, dentro de uma avaliação racional de mercado, seria algo como 600 milhões de investimento do Fluminense, mais você topar resolver a dívida do Fluminense. Algo nesse sentido, né? Como vocês viram, o Fluminense pode sim ser vendido em 2025, 2026, a gente ainda não sabe. E quem será talvez o comprador. Mas sabemos o seguinte: quem comprar o Fluminense vai ter um ativo valiosíssimo em mãos, que é a base de Xerém, que a todos os anos exporta vários jogadores para fora e também supre vários clubes aqui da região do Brasil. Então, a gente tem o Pedro no Flamengo, o Luiz Henrique no Botafogo. A pessoa fala, o Vasco tem o Léo Pelé. Cada um tem jogadores da base de Xerém, que merece, sei, mas a gente fica sempre nessa situação. Fico na torcida para que o futebol carioca melhore
porque nada melhor do que você ver um jogo, um clássico, e ter aquele frio na barriga de ver qual que vai ser o resultado. Vamos ver então o que vai acontecer com o Fluminense. Quem é que vai comprar o Fluminense? Essa é a dúvida. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. O Fluminense vale a pena ser vendido para a SAF? Deve virar uma SAF? O Fluminense, ele está muito valorizado por esse preço? Está desvalorizado por esse preço? Você é tricolor? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Deixa aqui embaixo nos comentários, que à medida do possível eu irei responder. Lembrando que esse canal a gente fala sobre finanças e futebol daquele jeito que você gosta. Um abraço